Um programa de conversas. Com Luís Carlos Vicente Ramos. O Cravo de Tunes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cravo de Tunes e muito obrigado ao Luís por me ter convidado para esta pequena conversa. Eu chamo-me Francisca Silva e sou uma estudante de doutoramento em Filosofia na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Estou prestes a concluir o curso e espero continuar a seguir uma carreira de investigação. Anteriormente tirei a licenciatura e o mestrado também em Filosofia na Universidade de Lisboa e continuo a fazer parte do grupo de investigação LANCOG do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. A minha investigação incide sobretudo em questões de epistemologia formal, metafísica e filosofia da linguagem. Tento aplicar resultados nestas áreas mais abstratas a questões em filosofia trans e feminista. Raiz. No que toca à minha raiz, eu entendo esta expressão de duas formas. Uma primeira mais pessoal, de como o meu contexto informa a minha filosofia, e uma segunda mais histórica, digamos, de quais são as raízes ou origens da tradição filosófica em que me inscrevo. Vou começar pela primeira, mais pessoal. Embora na verdade só tenha descoberto o que era isto da filosofia já tarde, com as aulas da disciplina no secundário, acho que fui descobrindo o questionário próprio da filosofia sobre outras designações mais cedo. Venho de uma aldeia muito pequena e conservadora, num concelho em Viseu, onde desde o 25 de Abril até há cerca de 8 anos persistiram localmente partidos de direita, cuja liderança passou até de pai para filho. Em contraste, a minha família era maioritariamente de esquerda. Tinha também a peculiaridade, do lado da família da minha mãe, que eram pessoas com quem tinha mais proximidade, quase todos os membros da minha família tinham poucos meios e viviam da agricultura, ao passo que do lado da família do meu pai havia professores, advogados e farmacêuticos. O meu pai tinha sido presidente de Câmara de um concelho em Aveiro e também se candidatou, quando eu era criança, à Câmara local. Pagou caro em termos sociais por tentar afrontar aqueles que estavam no poder. Esta talvez seja uma grande tangente, mas o ponto é que na minha família sempre encontrei um questionar da autoridade e de se as coisas devem realmente ser como nos dizem, simplesmente porque alguém nos diz que tal é assim. Antes de estudar filosofia no secundário, gostava de simplesmente memorizar matéria sem que esta me fosse devidamente explicada e fundamentada. Assim que tive filosofia, especialmente quando dei a matéria sobre os fundamentos do conhecimento, comparando Descartes e Hume, apaixonei-me pela área e até agora estudo o conhecimento como objeto filosófico. No que toca às raízes históricas da minha maneira de fazer filosofia, esta é conhecida por filosofia analítica, que é uma forma de filosofar que procura aproximar-se dos padrões de clareza e rigor que encontramos nos demais campos científicos. Tem origem especialmente nos trabalhos de Bertrand Russell e Gottlob Frege entre o final do século XIX e o início do século XX. Mais recentemente, os filósofos falam de duas revoluções. A revolução intencional, que nos trouxe a ferramenta imprescindível dos mundos possíveis, e pela qual devemos agradecer a Saul Kripke e David Lewis, e a revolução hiperintencional, que nos trouxe ferramentas formais mais recentes e que ainda estão a mostrar o seu valor, como as de mundo impossível, que devemos a Intica, fazedor de verdade e grounding, que devemos a Kit Fine, e assunto, que devemos a Steve Yablo. Caule. Mais do que ser algo que estudo e que espero vir a fazer profissionalmente, vejo a filosofia como algo que faço naturalmente e que não conseguirei deixar de fazer. Olho para o mundo como um todo extremamente complexo e que somos incapazes de modelar nas nossas teorias com precisão. Qualquer perspectiva filosófica ou científica irá representar sempre uma simplificação e até mesmo, por assim dizer, um recorte, para nos focarmos em determinados objetos que há a tratar. No entanto, tal não significa que não exista uma realidade objetiva lá fora. Pelo contrário, tal implica que devemos tentar harmonizar as nossas várias perspectivas, de modo a minimizar inconsistências e ir conseguindo uma perspectiva cada vez mais completa. Gosto de ir expandindo os meus projetos e de os relacionar com o que já fiz anteriormente. Tal dá-me motivação para continuar e ver quão longe consigo ir. Folha. O meu dia-a-dia acaba por não ser muito mágico.
Não tenho aqueles rasgos de inspiração geniais a olhar para uma fogueira ou paisagem, como acontece no filme A Teoria de Tudo sobre a vida de Stephen Hawking. Penso que mesmo os meus colegas mais geniais também não levam com maçãs e por isso descobrem segredos do universo. Quando estava em St. Andrews, num dia sem aulas, ficava a procrastinar até às 9 da manhã, depois ia até ao escritório, trabalhava até às 11h50, ia até à biblioteca para apanhar uma baguete, uma peça de fruta e uma bebida, o chamado meal deal, e voltava para almoçar e conversar com os meus colegas durante 1 a 2 horas. E voltava para o meu escritório, onde ficava até às 8 horas da noite. Agora que não estou em St. Andrews e estou a terminar a tese à distância, vou até ao café da minha mãe e trabalho numa das mesas do café. Por vezes ajudo no trabalho do café e o barulho não é ideal, mas música instrumental ajuda. Também tenho o mau hábito cartesiano de trabalhar muitas vezes na cama. O que faço mais especificamente é ler alguns artigos de especialidade nas áreas em que trabalho, o que me ocupa talvez 10% do tempo. O restante é dividido entre escrever e fazer revisões. Tenho alguns problemas em me focar apenas num único projeto ao mesmo tempo, pelo que normalmente tenho 2 ou 3 artigos em curso. A minha tese começou com uma coleção de artigos aos quais dei uma história unificada e vou usando um programa chamado Notion para me organizar com tarefas diárias, semanais e anuais, e é neste que coloco ainda planos de artigos que gostava de escrever. Penso que tenho neste momento lá mais de 20 projetos em curso. Pétala. Tenho tido a felicidade de ser aceita ou convidada para fazer várias comunicações com base no meu trabalho. Recentemente apresentei um artigo sobre a metafísica dos conjuntos no workshop inaugural da Associação de Metafísica no Mundo Italiofone. Fui ainda convidada pelo meu amigo Domingos Faria, que dá aulas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, para fazer uma comunicação sobre filosofia do género. Vou ainda a um workshop em Milão, na Universidade Vita Salute San Raffaele, para falar sobre grounding e a noção de impredicatividade, a convite da professora Francesca Bocconi. Mais tarde, vou fazer uma comunicação em Bochum, na ocasião do ESSLLI, sobre semântica de fazedores de verdade para lógica modal. Estas são apenas algumas comunicações que fui fazendo, ou vou fazer. Como parte do meu doutoramento, pude também dar tutorias a alunos do primeiro e segundo anos de licenciatura. Tive a oportunidade de dar tutorias em áreas tão diversas como epistemologia, filosofia da linguagem, metafísica, filosofia da mente e lógica. Ultimamente tenho dado tutorias particulares a alunos do secundário que precisam de ajuda para o exame de filosofia. No ano passado venci um prémio interno da Universidade de St. Andrews que me permitiu lecionar o meu próprio curso de 5 semanas sobre filosofia trans. Tive ainda a oportunidade de lecionar uma aula avançada de lógica e metafísica modal como convidada. As flores ou frutos principais do meu trabalho, no entanto, são os artigos que tenho publicado. Tenho neste momento 4 artigos publicados em revistas de especialidade reconhecidas internacionalmente, com um 5º bem encaminhado. 2 deles são sobre lógica epistémica, ou seja, sobre como devemos modelar o nosso conhecimento. Um deles é sobre a metafísica da semântica de fazedores de verdade, e o último sobre uma questão de injustiça em termos de recursos interpretativos que parece afetar as pessoas trans. Finalmente, gostava de mencionar que algum do trabalho de que mais me orgulho foi aquele que consegui realizar para tornar a filosofia, pelo menos em St. Andrews, mais inclusiva. Semente. Gostava de no futuro transformar pelo menos parte da minha tese numa monografia. Uma das noções centrais da tese é a noção de assunto, e tenho várias aplicações desta noção em mente e gostava de escrever artigos sobre as mesmas e quiçá compilá-las num livro. Por exemplo, acho que a noção teria aplicações muito frutíferas em psicologia e economia. Estou também a trabalhar em projetos futuros sobre a noção de complexidade, embora não possa entrar em detalhes sobre isso. Eventualmente, gostava que a minha filosofia tivesse um impacto mais prático na vida das pessoas, e que essas fossem as sementes que eu deitaria à terra, principalmente. Muito obrigada por terem ouvido este episódio de O Craft Tunes e muito obrigado ao Luís mais uma vez pelo convite.